como é que estão os programas, Maharaj? E aí, o senhor está fazendo os outros? Eu não estou conseguindo acompanhar nada, só vejo só a divulgação, com a Letícia aí como é? Sandra não, como é? Que está ajudando o senhor na divulgação também. Marlene, a Simone. É postagem para todo lado, distante, liguei, rapaz, agora. Agora vai para frente. É. Tá legal. A gente está fazendo esse programa da Japa, né? Que você participou lá no primeiro dia, né? Você viu lá. Então, vamos ver nesse domingo. E tem esse programa aqui, tem o programa da Japa, que a gente faz de madrugada. O programa da Japa está dando uma média de 10 pessoas, 9, né? O horário é muito cedo, né? Então, a gente estava fazendo no horário das 6, mas eu não estou conseguindo manter por conta das atividades, né? E a viagem também interrompe. Aí o pessoal esvazia um pouco quando a gente não está. Mas os programas da manhã, da aula do Bhagavad, tudo está muito bom. Uma média de 30 pessoas, né? E tá bom. Aos pouquinhos a gente vai incrementando aí. Ok? Então vamos começar, não é? A Vraja está aí, o Ciro Alves também Tem esse chegou. já no YouTube também, acho que tem menos pessoas aí, para ver o pessoal estão entrando no YouTube. Então, Então, Om Gyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayana Rupa Kadava Tadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Vajakaha Upataru Vishya Kripatsina Vyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Mahavandanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Golgatase Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangira Devi Davadeshwari Krishavana Suti Devi Pranamami Hare Kriya. Ok, gente, então vamos continuar nosso programa, né? E hoje nós vamos ler sobre a vida de Raghunatha Dasa Goswami, um Goswami que tem uma biografia bem descrita. Ele tem muito material sobre Jiva Goswami, ok? Então vamos lá. Eu estou pegando aqui de um texto em espanhol, então eu estou traduzindo assim direto. Então, o Raghunatha Dasa Goswami, ele nasceu em 1495 e faleceu em 1571. Então, aí são 5 mais 7, 76 anos, não é isso? Ele é conhecido como um dos 6 Goswamis de Vrindavana, um dos principais discípulos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Embora existam professores que hoje em dia ostentam esse título de Goswami, ou o seu derivado, né, Swami, que literalmente significa aquele que controla os sentidos, em geral, eles não alcançam o nível estabelecido pelos 6 Goswamis, né, em discussão, os 6 Goswamis de Vrindavana, que, de acordo com a tradição, são considerados como
são considerados muito mais do que meros teólogos ou somente grandes santos. Eles são associados eternos do Senhor, que descenderam para assistir, né, o Senhor Chaitanya em sua missão de salvar as almas caídas condicionadas. Então, nesse contexto, os Goswamis são aceitos como manjaris. Né? Manjaris são associados de Radharani, que tem no máximo 10 anos de idade, 9, 8, 7 anos de idade. São mocinhas. Elas são assistentes íntimas de Radharani no mundo espiritual. Ali elas se ocupam no serviço mais elevado ao Senhor, fazendo diversos arranjos para o prazer e, ao mesmo tempo, prazer de Krishna, e, ao mesmo tempo, aqui no reino, no mundo material, né? Elas assistem o Senhor Chaitanya em fazer com que a sua missão se espalhe por todo o mundo. Eles estão sempre recordando a todo momento, não, desculpem, lembrando, os 6 Goswamis, eles são Nitya Siddhas, ou almas eternamente liberadas. Então, assim, fica mais fácil entender os seus passatempos, na medida em que uma pessoa estuda, né, os aspectos externos que foram manifestos por eles como seres humanos ordinários. A sua meditação interna está sempre fixa nos pés de lótus do Senhor. Então, uma vez determinada essa perspectiva, né, de que eles são Nityasiddhas, são almas eternamente liberadas, alguma informação biográfica pode ser útil e não vai nos desviar, ou desviar os leitores, do tradicional entendimento da posição transcendental dos Goswamis. Então, apesar de eles terem a sua vida interna muito particular, então o autor aqui vai descrever os aspectos externos, né, que eles manifestaram enquanto estavam nesse mundo material. Então, Raghunatha Dasa foi o primeiro dos 6 Goswamis que se encontraram com o Senhor Chaitanya. Então, ele foi o primeiro que encontrou o Senhor Chaitanya, mas ele encontrou quando ele era muito menino, muito jovem. Então, ele nasceu numa pequena aldeia chamada Chandpur, atual Krishnapur, que estava situada a 2 milhas do distrito de Hongli, em Saptagram, Bengala Ocidental. Ele era herdeiro de muita opulência, herdeiro de uma grande fortuna. Ele era filho do afortunado Govardhan Majumdar, que se considerava, naquele tempo, que ele é considerado naquele tempo multimilionário. Govardhana era o irmão mais novo de Hiranya, um poderoso possuidor de terras, que, embora fosse pertencente a uma casta inferior, Kayasta Shudra, ele gozava de grande respeito entre os seus iguais. De fato, Hussein Sahar, que era o imperador muçulmano da Bengala, ele chegou ao extremo de arrendar Saptagram, que era a cidade, e suas aldeias vizinhas, aos 2 irmãos, Govardhana e Hiranya. Mesmo que eles não pertencessem à fé islâmica. Em troca, os 2 irmãos tinham que pagar anualmente uma grande soma, que era igual à sua própria renda anual, aproximadamente 1.200.000 rúpias, e se encarregar da adequada administração, né, dessas cidades.
Agora, por que Govardhana e Hiranya queriam dar sua renda anual íntegra em troca? Tá. Ah, sim. Por que Govardhana e Hiranya queria dar sua renda anual integralmente em troca de se encarregar dos impostos, finanças, da administração dessas cidades? A primeira razão era apaziguar o governo de ocupação islâmica, de modo que eles assim, os dois, né, sua família, e as pessoas mais próximas, queridas, pudessem adorar sem nenhum impedimento ao Senhor Krishna. Então ele preferiu arrendar, pegar todo o dinheiro e entregar para eles, para o governo islâmico, né? a, e governar tudo, assumir toda essa responsabilidade, porque eles ficariam tranquilos sem serem importunados pelo Hussein Sarraj. Então, satisfeito com a sua enorme contribuição financeira, o Nawab Hussein Sarraj deixou a administração interna de todo esse distrito nas capazes mãos dos dois, né? Govardhana e Hiranya, sem interferência alguma. E também, em segundo lugar, com esse novo arranjo, Govardhana e Hiranya, eles haviam aumentado sua própria renda anual para 2 milhões de rúpias. Então, os irmãos eram reputados em toda a Bengala, não só por causa de seu poder e riqueza, senão também por sua piedade e caridade. Ele próprio, então, o próprio Senhor Chaitanya, uma vez se referiu a eles como seus tios, talvez por causa da íntima amizade deles com seu avô materno, Nilambara Chakravarti. No entanto, não é provável uma relação consanguínea verdadeira, já que eles eram kayastas e Shri Chaitanya era um brahmana. No entanto, Raghunatha Dasa, único entre os 6 Goswamis de nascimento de uma família não brahmana, era um filho único na casa dos Manjumdar. Em sua infância, ele foi instruído nos princípios do Vaishnavismo por Balarama Acharya, um dos devotos mais avançados de Shaptagram. Ele havia recebido a associação do devoto íntimo de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur. Imagine, né? Então, Balarama tinha sido instruído por Haridas Thakur. Então, Balarama Acharya estava ansioso para apresentar ao seu jovem estudante o cantar dos santos nomes. Assim ele fez, e Raghunatha absorveu o seu espírito devocional de Haridas Thakur. E conforme ele crescia em sua adolescência, também crescia a sua piedade e seu desenvolvimento espiritual. Em 1510, chegou a Shaptagrama a notícia de que Chaitanya Mahaprabhu havia aceitado a ordem de sannyasa. Tendo ouvido que Nityananda Prabhu teria desviado Shri Chaitanya Mahaprabhu de sua peregrinação a Vrindavana e que ele o havia conduzido, em vez disso, para cerca de Shantipur, então Raghunatha Dasa rogou a seu pai que permitisse que ele fosse ver o Senhor Chaitanya, acerca do qual tanto ele havia ouvido falar de Haridasa Thakur. No entanto, o acautelado pai
se mostrou muito titubeante, exceto assim, com relação a permitir a associação de seu bem-educado filho com renunciantes comuns. Então, ele tinha muito receio de que Raghunatha ele não conhecia o Senhor Chaitanya. Então, Govardhana não queria que o seu único filho renunciasse ao mundo e deixasse a família. Não obstante, Raghunatha Dasa escapou lá do lugar que ele vivia e se encontrou com Sri Chaitanya em Shantipur. O encontro foi emotivo e muito intenso. Então, ele era um rapazinho. Sri Chaitanya reconheceu o seu associado eterno, que havia finalmente, nesta vida, voltado para ele. E Raghunatha Dasa caiu com entusiasmo aos pés do Senhor, tocando-os com grande devoção em sinal de humildade. Essa cena foi descrita por Swami Pratiptirtha Maharaj, um discípulo de Srila Bhaktivinoda Thakur. Ele fala: o Senhor chegou a Shantipur depois de sua iniciação de sannyasi. E Raghunatha Dasa caiu prostrado a seus pés de lótus, em amoroso êxtase, quando o Senhor o tocou com a ponta do seu pé. Então, este intercâmbio comoveu profundamente os dois. No entanto, depois de 10 dias de associação intimamente com os devotos de Navadvipa em Shantipur, Sri Chaitanya partiu para Jagannatha Puri e Raghunatha Dasa regressou para sua casa. 4 anos depois, quando Raghunatha Dasa tinha quase 19 anos de idade, então veja, se aqui foi 4 anos depois, 19, então ele tinha cerca de 15 anos, né? Então, o Senhor Chaitanya retornou a Shantipur. Então, Raghunatha Dasa sentiu mais entusiasmo que nunca para obter a associação do Senhor Chaitanya. Quando Govardhana se deu conta de que não podia controlar seu filho, ele se resignou ao destino do seu filho e permitiu que ele pudesse se associar. Como é que é? Se resignou ao destino do muchacho e ele permitiu se expor à vida de renunciação e espiritualidade. Ele não tomou sannyasi, não, viu? No entanto, ele advertiu que estivera no entanto, ele advertiu que ele iria viajar, né, com uma guarda e queria regressar logo depois de uma breve visita. Então, cabe observar que, neste momento crítico da vida do Senhor Chaitanya, ele já havia completado a sua viagem de peregrinação pelo sul da Índia, já havia se encontrado com Rupa e Sanatana Goswami e Ramakeli. Então, ele já havia obtido considerável nome, fama, como um santo, inclusive como um avatar. Então, Govardhana, o pai de Raghunatha, se sentiu, dessa forma, um pouco mais seguro em permitir que o seu jovem Raghunatha se associasse com Chaitanya e com os seus seguidores. O jovem foi enviado a Shantipur com uma escolta principesca. E, ao chegar, de imediato, ele foi para a casa de Adwaita Acharya, onde o Senhor Chaitanya estava alojado. Ele foi para a casa de Adwaita Acharya, onde o Senhor Chaitanya tinha se alojado durante o seu primeiro encontro, e onde ele estava alojado de novo. Lágrimas de amor fluíram
dos olhos de Raghunatha Das, quando viu a forma, né, do Senhor Chaitanya, que sorriu para Raghunatha Das como se tivesse visto um velho amigo. Embora Raghunatha Dasa estivesse, todavia, desejoso de renunciar à sua família e às suas riquezas, Chaitanya Mahaprabhu o aconselhou a regressar para sua casa. Ele falou: o Senhor Krishna te dirigirá para o caminho da renúncia no momento oportuno. Então o Senhor Chaitanya disse: por hora, vá e vive como um homem mundano. E assim, depois de aproximadamente 6 dias, Raghunatha Dasa regressou a Saptagrama. Então, atuando superficialmente como um homem de negócios, Raghunatha Dasa procedeu. Raghunatha Dasa começou a tomar ao pé da letra as instruções do Senhor Chaitanya. Então, ele administrou a propriedade de seu pai de uma forma responsável e se casou com uma moça de incomparável beleza. Desse modo, levava externamente uma vida de muita opulência. No entanto, na sua vida interna, ele sonhava com o dia que poderia renunciar a tudo isso e viver uma vida simples como um asceta. A vida mundana de Raghunatha havia de durar apenas 2 anos, já que uma calamidade aconteceu na família do seu pai. Um antigo governador de Saptagrama, um turco, alimentava um rancor contra Hiranya e Govardhana, pois quando eles ficaram a cargo do distrito, involuntariamente usurparam as posições daqueles que ocupavam o governo, né? Buscando vingança e procurando se aproximar do Nawab Hussain, o ex-governador informou ao Nawab que Hiranya e Govardhana estavam pagando anualmente 1.200.000 rúpias, mas de fato que eles estavam retendo muito mais do que isso. Então ele advertiu ao Nawab que eles haviam se tornado muito poderosos e que isso poderia resultar um perigo para o governo de ocupação islâmica. Em consequência, o Nawab enviou um grupo de soldados para sequestrar ou para prender a família Majumdar. Govardhana estava muito longe, em viagem, e Hiranya havia fugido ao receber a notícia de que as tropas se aproximavam com rapidez. Somente Raghunatha Dasa estava presente quando chegaram os soldados. Hiranya havia dado um aviso a Raghunatha do iminente desastre. No entanto, Raghunatha não estava preocupado. Ele sabia que o seu senhor o protegeria. Mesmo assim, quando os soldados chegaram, eles o levaram, e ele foi pacificamente com eles para Golda, a então capital da Bengala. Levado à presença do rei, foi pedido a ele que revelasse os lugares onde o seu pai e seu tio estavam se escondendo. No entanto, honestamente, ele não sabia. E assim ele disse aos seus captores. A princípio, o rei decidiu torturá-lo. Porém, depois de ouvir de Raghunatha Das um pronunciamento magnífico sobre as virtudes e a bondade e a irmandade do homem ante Deus, o rei se comoveu até o ponto de derramar lágrimas.
Apreciando o que Raghunatha Das falou, ele o reconheceu como um grande devoto, e o rei compreendeu que suas palavras vinham do seu coração. Então, ele não só liberou o Raghunatha, senão que também aceitou como o seu próprio filho. Então, ali se efetuou um arranjo amistoso sobre a situação financeira de Hiranya e Govardhan. Bom, então eles fizeram um arranjo e resolveram a situação. Pouco depois desse incidente, um dos associados mais íntimos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, ele foi a Panihat, uma aldeia situada 4 milhas ao norte de Calcutá, muito perto de Chaptagram. Com ele se reuniu um séquito de centenas de devotos para glorificar Deus. E com dança, com muitos sons, kirtana. Então, dessa maneira, Nityananda Prabhu passou 3 meses propagando a missão do amor divino de Sri Chaitanya Mahaprabhu e conquistando seguidores das aldeias vizinhas. Então, Raghunatha ouviu falar do êxito de Nityananda Prabhu em Panihat. O jovem Goswami queria encontrar-se com Nityananda Prabhu e servir seus pés de lótus, pois sabia que somente podia obter a misericórdia de Chaitanya, satisfazendo primeiro o seu associado eterno Nityananda. Então, com este fim, Raghunatha Dasa seguiu tentando escapar de sua casa, mas uma e outra vez ele era arrastado de volta por seu pai. Finalmente, cedendo, Govardhana deu permissão para que Raghunatha fosse ver o grande senhor Nityananda. E o Goswami rapidamente se colocou a caminho até Panihat. Quando Raghunatha Dasa chegou, encontrou Nityananda Prabhu sentado em uma grande rocha, aos pés de uma magnífica árvore. Ele estava muito refulgente, rodeado por centenas de devotos dedicados. Ao se aproximar dessas grandes almas, Raghunatha Dasa se sentiu envergonhado, pois, em sua humildade, se sentia culpado de atuar como um materialista ordinário. Percebendo o estado mental de Raghunatha, Nityananda Prabhu decidiu brincar amorosamente com ele. Em consequência, enquanto ele se aproximava, o Sr. Nityananda falou as seguintes palavras: "Você é um ladrão, Raghunatha Dasa. Vem aqui, que eu vou te castigar agora." Então, Raghunatha se sentia assim, relutante em se aproximar do Sr. Nityananda. Não obstante, Nityananda Prabhu chamou Raghunatha e pôs à força os seus pés sobre sua cabeça. Quer dizer, Nityananda colocou os pés dele na cabeça de Raghunatha Dasa. Todos os devotos riram ao ver o castigo do Sr. Nityananda se converter numa grande bênção humorística. O Sr. Nityananda tinha essa característica, né? Ele era muito, assim, bem-humorado. Castigando, adicionalmente, Raghunatha Dasa, Nityananda Prabhu deu para ele a seguinte ordem: prepara uma grande festa e alimenta todos os devotos com iogurte e arroz inflado. Ao ouvir isso, Raghunatha Dasa se sentiu muito satisfeito. Finalmente, ele poderia
utilizar sua riqueza no serviço ao Senhor e enviou de imediato alguns de seus servos para comprar os ingredientes necessários. Então, rapidamente, a área se viu inundada por grandes quantidades de arroz inflado, iogurte, leite, samosas, que é pastelilos, não sei, eu acho que não sei se é pastelilos, açúcar, plântanos e bocaditos de surtidos. Bom, deve ter muita coisa boa aqui nesse meio. Então, só para participar das festividades, eles convidaram sacerdotes e outros peregrinos desde muitas milhas da redondeza. Ao ver que a multidão crescia, então Raghunatha mandou adquirir ainda mais provisões das aldeias vizinhas. Também comprou nos arredores 400 grandes vasilhas de barro redondas para poder acomodar o arroz inflado. Juntos, com grande espírito de cooperação, parecendo a cozinha comunitária de Vrajadama, os devotos prepararam a festa e, enquanto faziam isso, eles cantavam o santo nome em grande êxtase. Ademais dos incontáveis devotos que assistiram ao festival, estavam presentes Nityananda Prabhu e outros associados íntimos do Senhor Chaitanya. De acordo com a etiqueta, a cada um desses associados íntimos, então, foi proporcionado um assento sobre uma plataforma elevada, e os demais devotos se sentaram em torno deles. Então, a cada um deles foi oferecido vasilhas de barro. Uma vasilha continha arroz inflado com leite condensado, meu Deus do céu. A outra continha arroz inflado com iogurte. Os devotos comeram com plena satisfação e exclamavam, Haribo, Haribo! Nesse momento, pela vontade do Senhor Nityananda Prabhu, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu apareceu misticamente naquele lugar. Somente aqueles devotos que eram muito avançados espiritualmente puderam perceber a presença do Senhor Chaitanya. Tanto o Senhor Chaitanya como Nityananda Prabhu desfrutaram, vendo os devotos comer arroz inflado com iogurte e leite condensado. Caminhando pelo caminho aonde os devotos estavam sentados comendo, Nityananda Prabhu sacou um bocado do prato de cada devoto e de uma forma jocosa, colocou na boca de Sri Chaitanya. Correspondendo, Chaitanya fez o mesmo com Nityananda Prabhu. Raghunatha Dasa se deleitava contemplando este espetáculo. Depois da festa, Raghunatha distribuiu liberalmente ouro e joias entre os devotos presentes. No entanto, eles eram indiferentes a tudo, com exceção das amorosas relações de Raghunatha Das e Nityananda Prabhu. Todo este incidente veio a ser conhecido como Danda Mahotsava, que significa, ironicamente, a festa do castigo. Até hoje, anualmente, viajam peregrinos a Panihat, em comemoração do festival Danda Mahotsava, do arroz inflado. Se celebra
13º dia da lua cheia do mês de Jyeshta, maio-junho. Antes de regressar a Saptagram, Raghunatha Dasa teve a grande fortuna de ter uma conversa íntima com o Sr. Nityananda, enquanto estavam presentes sós, apenas com alguns devotos. Aproximando-se com humildade, Raghunatha Dasa pronunciou as seguintes palavras: Eu sou o mais baixo dos homens, o mais pecaminoso, caído e condenado. Não obstante, desejo alcançar o refúgio de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Como um louco que quer agarrar a lua, muitas vezes eu tenho tentado com todas as minhas forças, no entanto, nunca consigo êxito. Cada vez que trato de escapar e renunciar às relações familiares, desafortunadamente meus pais me mantêm confinado e às vezes à força. Sem tua misericórdia, continuou Raghunatha, ninguém pode obter o refúgio de Shri Chaitanya Mahaprabhu. No entanto, se você for misericordioso comigo, mesmo que eu seja o mais baixo dos homens, eu poderei obter o refúgio dos pés de lótus do Senhor Chaitanya. Mesmo que eu não seja digno e sinto medo de apresentar este pedido, não obstante, eu te peço, Nityananda Prabhu, que sejas especialmente misericordioso comigo, outorgando-me refúgio aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Concluindo, ele, em conclusão, chamou Raghunatha Dasa, colocando seus pés sobre minha cabeça. Não, em conclusão, clamou Raghunatha Dasa, né, implorou, colocando seus pés sobre minha cabeça, concede-me a bênção de que eu possa obter sem dificuldade o refúgio de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Eu oro fervorosamente por essa bênção. Vocês estão ouvindo, né? Sem Nityananda não tem jeito. Nityananda é o meio, né, de conexão com Shri Chaitanya Mahaprabhu, porque Nityananda é o mestre espiritual original. Ele é o próprio Kshirodakashai Vishnu, ou a super-alma, né? Nityananda é uma manifestação. Então, ao ouvir essa súplica humilde e devocional, Nityananda Prabhu sorriu, sentindo uma grande satisfação. Enquanto se voltava para os outros devotos, ele disse: Raghunatha está acostumado a um nível de felicidade material que é igual ao de Indra. Devido à misericórdia já outorgada sobre Raghunatha Dasa por Shri Chaitanya Mahaprabhu, para ele não gosta em absoluto da riqueza material. Portanto, que cada um de vocês sejam misericordiosos com ele e conceda a bênção de que muito em breve ele alcance o pleno refúgio dos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Desse modo, Nityananda Prabhu conseguiu para Raghunatha Dasa as bênçãos dos devotos reunidos. E logo ele citou as escrituras, a fim de que os devotos pudessem determinar o nível de adianto espiritual de Raghunatha. Imagine, ele está falando que Raghunatha Dasa, ele tinha uma vida de tanta opulência, tanta riqueza, de tudo, e ele não tinha nenhuma atração por nada disso. Então, na continuação, Nityananda Prabhu
chamou para perto de si Raghunatha, e então pôs seus pés sobre sua cabeça. Abençoando desta maneira Raghunatha Dasa, Nityananda Prabhu bondosamente o fez saber que Chaitanya havia aparecido no festival de Panihat, tão somente para mostrar-lhe seu favor. Ademais, Nityananda Prabhu lhe informou que Chaitanya Mahaprabhu realmente havia comido o arroz inflado com leite que o próprio Raghunatha Dasa havia preparado. Finalmente, Nityananda Prabhu lhe deu uma indicação uma indicação do que haveria de ocorrer no futuro próximo. Shri Chaitanya Mahaprabhu te aceitará plenamente e te colocará sob os cuidados do seu secretário Swarupa Damodar. Assim te converterás em um dos servos mais confidenciais e íntimos do Senhor. Tendo esta segurança, regressa à tua casa. Muito rapidamente, sem impedimento algum, alcançarás o pleno refúgio de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Depois de ouvir isso, Raghunatha Dasa regressou a Shaptagrama. Desta vez, nem sequer pôde fingir interesse pelo que era material. Anteriormente, devido à ordem do Senhor Chaitanya, ele havia se passado por um homem de negócios. Mas agora, sabendo, tendo recebido a misericórdia do Senhor Nityananda Prabhu, ele estava intoxicado de amor por Deus e não podia controlar-se. Uma e outra vez ele tratou de escapar do palácio de seu pai para pregar entre as pessoas comuns e levar a vida de uma seta. No entanto, os seus esforços foram em vão. Govardhana contratou um grande corpo de guardas para que vigiassem especificamente Raghunatha. Estes homens capazes sempre o arrastavam de volta para o palácio. Lamentando-se, sua mãe sugeriu uma vez, em total frustração, que talvez eles devessem amarrar Raghunatha Dasa numa coluna, com cordas. Depois de tudo, ela disse, ele poderia... Assim, depois de tudo, disse ela, ele poderia escapar algum dia da atenção dos guardas. No entanto, diante dessa sugestão imprática, veio uma histórica resposta do seu pai, Govardhana. Ele disse, se as atrações de uma grande riqueza e de uma esposa cuja beleza é de proporções celestiais, isso não pôde atá-lo a este reino? Você crê que apenas algumas cordas poderá detê-lo aqui? No devido tempo, Raghunatha teve a oportunidade de escapar. Yadunandana Acharya era o guru e sacerdote da família. E, em certa ocasião, levou-o consigo para executar um ritual religioso. A família, por certo, tinha plena confiança em seu guru. Portanto, nessa noite, os guardas foram dormir cedo, com a segurança de que Raghunatha Dasa estava em boas mãos. No entanto, ninguém podia subestimar Raghunatha Dasa. Então, ele conseguiu convencer o seu guru de que podia continuar sozinho fazendo o ritual prescrito,
E o simples e fiel instrutor, né, permitiu, então, que Raghunatha ficasse sozinho. Então, esta foi a oportunidade que Raghunatha esperava, e ele se deu conta disso. Como não havia guardas nem familiares interessados à vista, decidiu aproveitar a oportunidade, mesmo quando ainda era uma noite muito fechada, escura. Viajando no início, de aldeia em aldeia, Raghunatha decidiu eventualmente atravessar as selvas, já que dessa maneira seu pai e seus guardas familiares não poderiam segui-lo. Meditando em Sri Chaitanya e Nityananda Prabhu, decidiu ir em direção a Jagannatha Puri, já que nessa época do ano, julho, todos os devotos viajavam para o festival anual de Ratha Yatra. Ele andou aproximadamente 30 milhas em um dia, e no final das quais encontrou, por fim, ele decidiu dormir. Nesse ínterim, em Chaptagrama, os guardas, serventes e vigilantes acordaram ante Yadunandanacharya para indagar sobre as andanças de Raghunatha. Quando o velho Guru contou ingenuamente sua história, todos se deram conta de que ele havia fugido. Agora Raghunatha havia aproveitado a oportunidade e havia escapado. O pai de Raghunatha, Govardhana, era um homem muito sagaz. Ele sabia que os devotos de toda a Bengala iriam para Puri, para o festival de Ratha Yatra. Então ele disse a seus guardas: Raghunatha, ele fugiu para Puri, para estar com Sri Chaitanya Mahaprabhu. 10 de nossos melhores homens devem ir de imediato para encontrá-lo e trazê-lo de volta. Sem dúvida, está viajando com Shivananda Sena, que está a cargo da peregrinação dos devotos a Puri. Assim, Govardhana escreveu uma carta a Shivananda Sena, pedindo que, por favor, devolvesse seu filho. Esta carta foi enviada com os 10 homens. No entanto, Shivananda replicou que Raghunatha Dasa não estava unido com o grupo, e ele não se uniu em nenhum momento com os seus peregrinos. Então, os 10 guardas, regressaram com as mãos vazias. A mãe e o pai de Raghunatha se sobrecarregaram de dor. A quem eles podiam recorrer? Deviam enviar os seus guardas à distante cidade de Jagannatha Puri? Talvez Raghunatha Dasa não havia ido em nenhum momento para Puri. Talvez estava ferido, talvez estivesse precisando de ajuda. No entanto, Raghunatha Dasa havia deixado o cobertor onde ele havia passado a noite e continuou sua viagem durante 12 dias antes de chegar finalmente a Jagannatha Puri. Se diz que devido à escassez de alimentos na selva e a sua meditação fixa no Senhor, Raghunatha ele parou para comer apenas 3 vezes nesses 12 dias. Ele assim aceitou muita austeridade, pelo que posteriormente se tornaria muito famoso. Raghunatha é muito famoso pelas austeridades dele. Como escreveu um biógrafo,
O corpo jejuava, porém o espírito se deleitava na doce e na perspectiva de se encontrar, na doce perspectiva de se encontrar com o Senhor Chaitanya. Chegando finalmente a Puri, Raghunatha Dasa se aproximou de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que estava sentado com seus devotos íntimos, encabeçados por Shri Swarupa Damodara. Quando Chaitanya viu Raghunatha Dasa, de imediato pediu que se aproximasse mais, tal como o fez Nityananda Prabhu. No entanto, antes de que as palavras pudessem ser brotadas de seus lábios, Raghunatha Dasa caiu aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu em uma atitude de amor espiritual. Ao ver isso, Shri Chaitanya se levantou e, movido por sua misericórdia sem causa, abraçou Raghunatha Dasa. Então, Shri Chaitanya se voltou para o seu competente servo, Shri Swarupa Damodara, e lhe disse: meu querido Swarupa, eu te confio este Raghunatha Dasa. Por favor, aceita-o como teu filho e teu servo. Desde hoje em diante, este Raghunatha Dasa deverá ser conhecido como o Raghu de Swarupa Damodara. Ao converter-se em servo de Swarupa Damodara, foi considerado secretário auxiliar de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Aceitando plenamente Raghunatha Dasa em seu rebanho, Shri Chaitanya o bendisse e mostrou para ele misericórdia especial. Todos os devotos, cheios de assombro, falaram alto sobre a boa fortuna de Raghunatha Das Goswami. Baixo aos cuidados de Swarupa Damodara, Raghunatha recebia diariamente os cobiçados remanentes da comida de Shri Chaitanya e amorosamente os saboreava com transcendental deleite. Havendo sido tocada por Deus, esta comida era espiritualmente potente e, portanto, levava Raghunatha Dasa às alturas, com maiores êxtases espirituais. Durante 5 dias, aceitou esses remanentes. No entanto, no 6º dia, deixou de fazê-lo, sentindo-se indigno, e se pôs a pedir esmolas diante da porta principal do templo de Jagannatha. Você ia fazer isso, o Parama? Hã? Será que você ia deixar a Mahaprasada do Senhor Chaitanya? Jamais, Você se sentia indigno? Pois é, ia me sentir indigno, mas não tinha como recusar, né? É muito incrível, né, essa postura de Raghunatha. Não, e tem mais, vocês vão ver. Vamos continuar. Então, quando perguntaram para ele por que preferia simples bocados de alimentos do templo de Jagannatha aos remanentes esmeradamente preparados para o Senhor Chaitanya, então ele respondeu: para mim, essa comida é demasiadamente opulenta. Minha visão espiritual se torna turva com tanta indulgência. Portanto, prefiro comer uns poucos grãos humildes, tão só para manter o meu corpo e a alma juntos. Shri Chaitanya ficou muito satisfeito com o sentido de austeridade de Raghunatha e abertamente falou sobre isso.
Também sua humildade era muito prazerosa para Shri Chaitanya. E às vezes alcançava proporções controversas. Por exemplo, o Raghunatha Dasa se sentia tão caído que, no espaço de alguns anos, não se aproximava diretamente de Shri Chaitanya. Antes, ele só ia transmitir suas ideias quando era necessário, por intermédio de Govinda, que era o servo pessoal do Senhor Chaitanya, ou através de seu amo, Swarupa Damodara. No entanto, pouco a pouco, sentiu a necessidade de aproximar-se diretamente do Senhor Chaitanya e pediu permissão a Swarupa Damodara para fazê-lo. Ao inteirar-se do pedido de Raghunatha, Shri Chaitanya chamou o Raghunatha Das à sua habitação e lhe disse o seguinte: Swarupa Damodara pode te instruir melhor do que eu. Não obstante, se desejas ouvir-me, podes determinar os seus deveres. Vou determinar a você os seus deveres da seguinte forma. Não fales com pessoas materialistas, nem ouças o que elas dizem. Não deves comer alimentos muito saborosos, nem deves vestir-se innecessariamente de acordo com a moda. Não esperes honras, senão oferece todo respeito aos demais. Canta sempre o santo nome do Senhor Krishna e dentro de tua mente presta serviço a Radha e Krishna em Vrindavana. Estas são minhas instruções resumidas. Swarupa Damodara te proporcionará detalhes específicos. Deste modo, Chaitanya instruiu Raghunatha Dasa nesse humor de ascetismo e em sua entrega a Swarupa Damodara. Conforme anunciavam conforme se aproximavam os prazereiros dias de verão, novamente foi a época do festival de Ratha Yatra. Chegaram devotos de toda a Bengala, e Raghunatha Dasa experimentou uma grande felicidade ao encontrar-se com esses associados íntimos do Senhor. Entre os devotos que chegaram estava Shivananda Sena, que lhe contou a Raghunatha sobre os 10 guardas que haviam sido enviados pelo seu pai. Raghunatha Dasa lamentou por seus aflitos pais. No entanto, estava firme em sua decisão. Como não queria regressar à sua casa, ele pediu a Shivananda que consolasse os seus pais quando regressasse a Bengala. Depois de 4 meses, Shivananda e os demais devotos se colocaram a caminho de regresso. Ao inteirar-se do seu retorno a Bengala, Govardhan enviou para ele um de seus homens para que indagasse acerca de Raghunatha Dasa. Você viu Raghu em Jagannatha Puri? Perguntou o mensageiro de Govardhan. Estava ele com o Senhor Chaitanya Mahaprabhu? Shivananda Sena respondeu, sim, Raghunatha Das é um servo íntimo de Shri Chaitanya Mahaprabhu e ele tem obtido uma grande fama. Todo mundo o conhece. Ele foi posto sob os cuidados de Swarupa Damodara e canta dia e noite o santo nome de Krishna. Ele se tornou a vida e alma de todos os devotos. Ele é completamente renunciado, continuou Shivananda. Não se preocupa de comer ou em se vestir. Come alguns grãos do templo de Jagannatha, e se ninguém os oferece em caridade, ele jejua.
está totalmente dedicado ao serviço do Senhor. Depois de ouvir isso, o mensageiro regressou para onde Govardhana mandou, para a casa de Govardhana. Ao explicar todos os detalhes aos pais, ao pai e à mãe de Raghunatha, o mensageiro pôde perceber a angústia deles. Não obstante, eles haviam compreendido que não podiam fazer o seu filho mudar. Antes, bem, decidiram enviar alguns homens com amenidades para sua comodidade. Queriam começar enviando 400 moedas, 2 servos e um cozinheiro brahmana, através de Shivananda Sena, que havia de entregar tudo isso quando regressasse a Puri. Como de costume, no ano seguinte, Shivananda Sena foi para Puri e levou os presentes dos seus pais para Raghunatha Dasa. No princípio, Raghunatha não tocou estes tesouros, pois os via como obstáculos para o seu caminho espiritual. Pouco a pouco, no entanto, ele começou a usar o suficiente para agasalhar, para servir Shri Chaitanya Mahaprabhu durante 2 dias de cada mês, alguma coisa assim. Pelo tempo de 2 anos, ele continuou aceitando os presentes para o serviço de Shri Chaitanya e logo, abruptamente, deixou de fazê-lo. Depois de não ser convidado, por Raghunatha Dasa durante 2 meses, Shri Chaitanya interrogou a Swarupa Damodara. Juntos concluíram que Raghunatha Dasa estava pensando da seguinte maneira: quando se comem alimentos oferecidos por um materialista, a mente se contamina e é incapaz de pensar em Krishna com pureza. Faz 2 anos que Chaitanya Mahaprabhu aceita meus convites, movidos por sua misericórdia sem causa. No entanto, ele preferia que eu abandonasse toda a conexão com as riquezas e com as pessoas de mentalidade mundana. Se confirmou que isto era o fato. E Raghunatha Dasa Goswami havia o que Raghunatha Dasa estava pensando. Então, sentindo que Raghunatha Dasa havia compreendido plenamente seus ensinamentos seus ensinamentos e o severo sentido de renúncia de Raghunatha, Chaitanya Mahaprabhu lhe deu de presente uma pequena pedra proveniente da sagrada colina de Govardhana e uma guirlanda de pequenas conchas recolhidas em Vrindavana. Esses artigos eram imaculadamente preciosos. Eram imaculadamente preciosos para Shri Chaitanya, que os tinha conservado consigo continuamente durante 3 anos. Os devotos ficaram maravilhados quando esses artigos foram presenteados para Raghunatha Dasa Goswami e puderam compreender assim que o Goswami não era uma alma ordinária. O profundo nível de sua consciência de Krishna se revela no Chaitanya Charitamrita, que diz: Raghunatha Dasa passava mais de 22 horas de cada 24 cantando o Mahamantra Hare Krishna.
e recordando os pés de lótus do Senhor. Comia e dormia menos de 1h30, e alguns dias prescindia inclusive disto. Suas austeridades aumentaram com os anos. E logo ele renunciou a quase todo o alimento e bebida, vivendo tão só de umas quantas gotas de soro de leite ao dia. Maravilhados de que podia manter-se com vida desta maneira, desde Minas a lá Redonda. Então, muitas pessoas se aproximavam, desde muito distante, somente para ver Raghunatha Das Goswami. Quando se aproximavam, no entanto, ele oferecia humildemente suas reverências a todos eles. Como resultado, se diz que diariamente oferecia respeito a 2.000 devotos. Ele oferecia 1.000 reverências ao Senhor e cantava, quando menos, 100.000 santos nomes. Ninguém podia compreender a profundidade de sua consciência de Krishna. Devido às suas intensas austeridades, ele se converteu em um grande místico e logo foi reconhecido no seu entorno como, né? Desculpem. Bom, ele foi muito conhecido Desculpe aqui. Devido às suas intensas austeridades, se converteu em um grande místico e chegou a ser conhecido a lo largo e ancho de grande parte. Sim, ele foi conhecido em grande parte da Índia. Os sábios viajavam grandes distâncias para buscar a sua associação. Eruditos, desde muitos e importantes centros de conhecimento, com o único propósito de indagar sobre as interpretações das escrituras, desde lugares remotos, se aproximavam para escutar ou para estudar sobre sua guia. Raghunatha Dasa permaneceu em Puri durante aproximadamente 16 anos, quando, em 1534, Sri Chaitanya partiu deste mundo mortal. Pouco antes de sua partida, Chaitanya Mahaprabhu pediu que fora para a Vrindavana trabalhar proximamente com Rupa e Sanata, que se encontravam ali compilando, escrevendo estudos acadêmicos sobre o Vaishnavismo, revelando importantes lugares sagrados e construindo grandes templos. No entanto, ele permaneceu em Puri pelo tempo de 2 ou 3 anos mais, até o desaparecimento de Swarupa Damodara, seu amado mestre espiritual. Depois disso, quando contava com quase 40 anos de idade, Raghunatha Dasa viajou para Vrindavana, a fim de ajudar Rupa e Sanatana em seu serviço, tal como o pedira Sri Chaitanya. No entanto, estava tão assim perturbado com a prematura morte de seus 2 mestres, que decidiu acabar com a sua vida saltando da colina de Govardhana. Rupa e Sanatana não permitiram esse intento. Antes, no entanto, uma vez que ele havia tido uma associação íntima com Chaitanya, o convenceram de que... Está terminando, tá, gente?
eu conversei que ele recitasse os passatempos do Senhor. Ele ficou esse tempo todinho lá em Jagannatha Puri com o Senhor Chaitanya, né? Então, os devotos pediram a ele para que ele contasse os passatempos do Senhor Chaitanya, o qual ele fez durante 3 horas diárias, pelo resto de sua vida. Desse modo, Rupa e Sanatana iam ouvir falar regularmente acerca do Senhor Chaitanya através de Raghunatha. Assim, entre os devotos Vaishnavas do Senhor, o nome de Raghunatha Dasa está inseparavelmente associado ao de Rupa e Sanatana, pois eles se tornaram amigos íntimos e continuaram servindo juntos em Vrindavana até os seus últimos dias. Sri Radhakunda, um importante lugar santo de Vrindavana, que foi desenterrado pelo próprio Senhor Chaitanya, se converteu na morada mística de Raghunatha Dasa, onde vivia em uma pequena palhoça. Ali ele conheceu Srila Krishnadas Kaviraj, discípulo iniciado de Nityananda Prabhu e autor do Chaitanya Charitamrita, que pronto se converteu em seu amigo e seguidor íntimo. Também, no Radhakunda, Das Goswami, como chegou a ser chamado Raghunatha, compôs versos sumamente profundos, tanto em poesia como em prosa, concernente aos passatempos íntimos de Radha e Krishna. Estes foram recompilados em 3 volumes: o Stava Mala, El Dana Charita e El Mukta Charita. No entanto, acima de suas conquistas literárias, se lembra como emblema mesmo a sua renúncia, a sua capacidade de renúncia, né? O Chaitanya Charitamrita confirma: Raghunatha Dasa estava desinteressado do prazer material, inclusive desde sua infância. Seu nível de renúncia se desenvolveu cada vez mais, culminando em uma absorção espiritual completa. Raghunatha Dasa mostrou com palavras e com atividades que, mediante o desejo da alma, as capacidades do corpo podem estender-se. Ele transcendeu suas necessidades corporais até um ponto de que não constituíam um obstáculo em sua vida espiritual. Deste grande santo podemos, pois, aprender a valiosa lição do controle dos sentidos, não para fazer uma demonstração, um espetáculo de proezas físicas, senão para obter o fim último, o amor por Deus. Eita, tá todo mundo dormindo. Então é isso, gente. Meu Deus do céu, como a gente está distante, né, de tudo isso. Então, gente, isso é a nossa sucessão discípulo. Oi? Não dá nem para sonhar, né? Isso é a nossa sucessão discipular, gente, né? Isso são os nossos mestres, né? São os devotos que fazem parte da nossa tradição, né? Então, nós não podemos nunca duvidar desse processo da consciência de Krishna, todo esse legado, né, desses grandes devotos. Então, nós temos em nossas mãos algo tão precioso, e que pode nos levar à perfeição de nossa vida, sem nenhuma dúvida. Então, é muito importante a gente conhecer a vida dessas grandes personalidades, para a gente entender que pessoas assim, né, se dedicaram a cantar os santos nomes. Por que a gente não se dedica também, né, pelo menos 2 horinhas do nosso dia a cantar os santos nomes? Não se dedica a uma vida mais um
pouco mais, vou dizer, austera, menos, sei lá, uma vida mais dedicada, né? Então, a gente está vendo que tudo isso é possível, né? Essa vida espiritual, essa autorrealização. Basta a gente... claro que a gente não vai seguir o caminho, assim, imitar Raghunatha Das Goswami, mas Prabhupada sempre fala da gente seguir os passos, né? Então é isso, ok? Vocês têm alguma pergunta? Então, o Giridhari está aí, a primeira vez que está aqui, né, Giridhari? Você está onde nesse momento, Giri? Eu estou em Montevideo, Uruguai. Ah, você é do Uruguai. Sim, Tá bem. obrigado. Muito gosto conhecê-lo. Eu conheço o senhor e me conhece também. Faz muito tempo atrás. Só que uma vez eu fui no seminário no ano 2002. Ah, Eu era um pequenino, assim. Eu tive a agora oportunidade você é grande. de ir para a sua para ir para a sua casa com Dhanvantari Swami quando eu era estudante lá no Instituto Sala Duta, no seminário. Eu conheci o senhor na sua casa. Você... Então, você fez seminário? Sim, sim. No ano Então, eu dei aula 2002. para você. Ah? Eu dei aula para você, então. Sim, sim, eu lembro. Poxa, querida, me desculpa, eu não estou lembrando de você. Faz muito tempo. Foi muito tempo. Ok. Tá bem? Muito obrigado. Ok, gente, então vamos parar por aqui. Se ninguém tem pergunta. Bom descanso para vocês. E amanhã a gente tem, né, nossa aula de japa sobre o Cantar dos Santos Nomes, também às 16 horas, pelo Zoom. Tá? Não é aqui nesse canal, é no outro endereço, né? Então, vocês já sabem, a turma aqui toda está seguindo já. Então, Hare Krishna, boa noite. Jai Hare Krishna. Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj, bom descanso. Todos para o nosso próximo encontro. Hare Krishna. O Ciro está Hare sumindo, Krishna. caramba. Estou com saudade do Ciro.